Deus já está convencido. Mensagem poderosa. Vamos começar esta mensagem com uma oração, meu irmão, minha irmã. Espírito Santo, eu te dou graças por essa pessoa maravilhosa que está ouvindo agora. Espírito Santo, eu oro para que o teu poder flua através dessa mensagem. Espírito Santo, eu oro para que o teu amor e a sua graça sejam liberados agora. Promova a reconciliação agora que foi estabelecida por meio de Jesus entre essa pessoa e Deus. Que a fé de Deus seja liberada no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos a mais um resuminho do que foi aprendido até agora. Eu já disse que repetirei muitas coisas para que essas verdades fiquem gravadas em seu coração. 1. A nova aliança é tão radical e simples que muitos cristãos não acreditam, mas é a única forma de relacionamento com Deus. Justificação apenas pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos 3, capítulos 21 a 24 diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 2. As palavras que se encontram em João 19:30 são as mais importantes da Bíblia. Está consumado. Através da obra consumada da cruz temos salvação, cura, bênçãos e futuro nos céus. Olha o que diz em Hebreus 9:15. Por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. 3. Muitos não sabem orar devido à religiosidade e não oram de acordo com a nova aliança e têm uma vida de oração frustrada. 4. A moeda do céu não é a intensidade, mas é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra das curas de Jesus? Ele dizia: a sua fé te curou. A fé que move o sobrenatural, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você remove a obra consumada da cruz da sua vida de oração, você está com um sério problema. A oração não é convencer a Deus de nada. Entenda isso plenamente. Deus não precisa ser convencido. É você quem precisa se convencer do seu coração incrédulo. 7. Pare de falar que Deus permite que coisas ruins aconteçam. Servimos um Deus bom e generoso. Parar de culpar Deus pelos seus problemas e pelos problemas da humanidade, meu irmão, minha irmã. Pare com isso. Deus é bom. A bondade de Deus transforma nossos corações. 8. Deus não está irado. Ele derramou a sua ira toda em Jesus. Está consumado. Isaías 53:10 diz assim: Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. 9. Se você ora da forma errada, repetindo a mesma coisa para Deus em suas orações, isso é incredulidade e com isso está em pecado. Romanos 14:23 diz: E tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você ora sem fé, você está pecando. 10. Jesus disse para não usar de repetições em suas orações. Mateus 6:7 diz: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. 11. O poder não está na oração, e sim no Pai, que sabe daquilo que necessitamos. 12. A oração está baseada na fórmula: ouça, aprenda e obedeça. 13.
A oração nada mais é do que alinhar o seu coração com o de Deus e não fazer com que Deus seja convencido de fazer algo para você. 14. A oração não é uma submissão passiva. O que devemos compreender é o seguinte: a oração é ir para esse lugar onde meu coração se alinha com o céu. 15. A maioria das pessoas transforma a oração numa rendição de uma vida de derrota. Basicamente é por isso que a vida de algumas pessoas é terrível, que a vida de oração é ruim, porque na verdade elas sempre vão tentar convencer Deus de alguma coisa. 16. A oração não é sobre você, é sobre Ele, é sobre seu Criador, o seu amado, o seu noivo, o seu melhor amigo, é tudo sobre Ele. 17. Deus não está no controle. Deus é soberano e na sua soberania Ele deu a terra aos homens. Salmo 115, 16 diz isso: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quando falamos que Deus está no controle, estamos falando como Ele é mau, porque se Ele estivesse no controle, por que existe caos no mundo? 18. Na velha aliança, Deus se relacionava com as pessoas baseado no comportamento delas. Na nova aliança, a única forma de relacionar-se com Deus é através da fé em Jesus Cristo somente, e não por obras. 19. Orar com foco do problema é errado, pois é uma mentalidade completamente da velha aliança. 20. A religião nos ensinou da seguinte forma: você tem um problema, então agora você tem que reagir ao problema. E isso você faz indo diante de Deus com o seu problema. Aí você apresenta a Deus o seu problema e fala tempo suficiente, até que você consiga convencer a Deus a resolver o seu problema. 21. Cristo é suficiente. A obra consumada da cruz é suficiente. Se o nosso coração for convencido, nossa vida de oração vai mudar completamente e radicalmente. E, consequentemente, a nossa vida. 22. 4 coisas que podem acontecer que são muito perigosas quando você ora focado no problema. Primeiro, que a sua oração sempre vai estar focada no problema e nunca numa solução. O segundo problema que vai acontecer é que nós só vamos orar com esse senso de urgência. Mas o Senhor fala para nós: aquietai-vos, acalme-se, pois eu sou Deus. A terceira coisa é que nós vamos estar orando sempre com o coração atribulado. Por favor, nunca ore com o coração atribulado, um coração que está passando por turbulências. O próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração. 4. A quarta coisa que acontece é que vamos estar orando a partir de um desespero, ao invés de estarmos orando com a certeza da vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós somos reconciliados. Através do que ouvi e estudei e através da revelação do Espírito Santo, eu tenho aprendido a orar da forma correta. Mas, meu amado, antes de passar para você verdadeiramente a forma correta de orar, de acordo com a nova aliança, o primeiro passo é destruir algumas coisas que existem ainda em você para que você seja verdadeiramente edificado. É isso que Paulo disse que também precisava fazer. Então eu preciso tirar todas as ideias erradas quanto à oração que estão impregnadas em seu coração. Porque se eu somente ensinar a você a orar da forma correta, você vai ficar muito confuso. E é por isso que eu quero destruir toda a mentalidade errada. Você vai ter que ser paciente comigo durante essa série de vídeos. Porém, até o final dela, eu vou te ensinar como orar corretamente. E sua vida de oração vai mudar. E ainda, outra coisa maravilhosa que vai acontecer é que suas orações sempre serão respondidas. Eu conheço cristãos que suas vidas de oração estão frustradas, e a minha foi assim durante algum tempo. Isso ocorre em função dessas ideias religiosas que são terríveis. A oração não é tentar convencer a Deus de seus problemas. Pare com isso, meu irmão, minha irmã. Isso precisa ser completamente removido e destruído da sua vida.
A oração também não tem nada a ver com a intensidade, pois a moeda do céu é a fé e não a intensidade. Nós podemos achar versos bíblicos que não estão baseados na obra consumada da cruz, então você precisa se livrar dessas mentalidades erradas. A Bíblia nos diz que Deus quer reconciliar o mundo a si mesmo através de Jesus. Então pense nisso, Deus enviou seu próprio Filho. 2 Coríntios 5,19 diz: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Meu irmão, minha irmã, ele decide que Jesus é um sacrifício perfeito para todo mundo. E muitos de nós achamos e pensamos que esse sacrifício não é o suficiente. Nós precisamos nos livrar da ideia que a oração é uma ferramenta de mudar algo em Deus. Primeiro de tudo, por que você iria querer que Deus mudasse de ideia, meu irmão, minha irmã? Deus é um bom Deus, então por que mudar? Um outro problema é que nós também precisamos nos livrar da ideia de que a oração é uma ferramenta de convencer a Deus a fazer coisas. Deus não precisa ser convencido de fazer coisas boas. Infelizmente, nós tratamos a oração de uma forma terrível. Imagine que alguém entre em sua casa, estupre e mate a sua filha. Presta atenção nesse exemplo, irmão e irmã. Com isso, esse assassino é capturado e vai para a prisão. Essa é a consequência de ações incorretas, concorda comigo? Mas agora pense o seguinte: aquela filha que foi estrupada e morta é a sua filha. Mas a mãe do assassino é uma cristã, uma mulher de Deus. E o que ela faz então? Ela jejua e ora intensamente para que o filho dela não vá para a prisão. E Deus responde à oração dela e esse homem é liberto. A minha pergunta é o seguinte, meu irmão, minha irmã: como você se sentiria mãe de uma criança estuprada? Eu espero que você se ire, pois você precisa se irar, sabe por quê? Porque uma injustiça foi feita à sua filha e ninguém sofreu consequências. Então, de repente, todos podem se safar da ação de justiça, porque através da oração, todo mundo pode mudar e fazer com que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. Gente, esse exemplo foi bem esdrúxulo para você entender o que eu estou falando. Nós devemos orar por esse homem que está na prisão. Agora eu te pergunto, é claro, mas o que nós vamos orar para ele? Que ele abra os olhos para perceber que ele precisa de Cristo como seu Salvador, que ele se arrependa, que ele vai se posicionar como um homem de Deus, que ele vai poder alcançar milhares de pessoas na prisão para Cristo. Por que não fazemos orações somente para que os olhos dele sejam abertos, assim como Paulo nos ensinou, gente? Eu vou te dizer o porquê. Porque a religião nos ensinou a orar de uma forma completamente errada. E agora isso está completamente enraizado em nossos corações. A grande conclusão aqui: nós não devemos fazer orações focadas no problema. Guarde seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu vou te fazer uma pergunta e preciso que você responda honestamente em seu coração. Quantas orações você fez? Quantas coisas você pediu para que Deus fizesse ou desse, que na realidade nunca aconteceram? Quantas? Pense aí. Deixe-me te falar a parte perigosa deste tipo de oração, pois esse tipo de oração é completamente perigoso, é destrutivo. A chave para uma vida de sucesso, meu irmão, minha irmã, é o seu coração. O que a Bíblia diz é: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Então, meu irmão, minha irmã, se você não guarda seu coração, sua vida não será boa. Você sabe o que uma oração intensa, não respondida, faz ao teu coração? Elas bagunçam e desestruturam seu coração. Então acontece que seu coração se endurece e se decepciona. Eu vou te falar o que acontece muito, meu irmão, minha irmã. Você é um cristão e a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a orar. Mas o pastor continua dizendo: ore, ore, ore. Mas o seu coração diz que você não quer mais orar.
Meu amado, a fé não vem da sua cabeça, mas sim do seu coração. E se o seu coração não crê, suas orações nunca serão respondidas. Por essa frustração, a oração vira um exercício religioso. A oração se torna mais uma frustração do que prazer e alegria. Esse tipo de oração não gera intimidade, não existe alegria. A sua mente quer, porque quer que você ore, mas o coração não. Eu sinto a dor no coração de Deus com todas essas formas erradas que vários líderes impõem sobre a oração aos seus fiéis. O Senhor diz: deixe o meu povo vir para que eles possam me adorar. E os pastores tentam controlar a noiva de Cristo. Então, nós precisamos de verdade entender que a oração não é convencer a Deus a resolver os meus problemas. Todas as vezes que você faz uma oração que não é respondida, isso se torna uma decepção e isso desestrutura o seu coração. A questão em si não é se devemos orar ou não, mas sim como oramos. Vocês não têm ideia do quão abençoados somos. E eu desejo que vocês aprendam a orar da forma correta. Mas o que eu preciso fazer, Vinícius? Escutem. Quando Jesus veio, tudo começou a ser diferente. Nós temos que entender que na nova aliança está tudo transformado. Se você olhar para Mateus 6 com os olhos da nova aliança, na realidade você vai perceber coisas chocantes. Jesus diz coisas muito radicais sobre dinheiro, jejum e oração. Ele disse assim: ao orar, não use de repetições. E o que nós fazemos? Repetimos as mesmas orações diversas vezes. Quando Jesus disse para que não fosse usado de repetições, como os pagãos, Jesus disse que eles acham que são ouvidos por usarem de muitas palavras. Mas isso não é verdade. E a igreja ignorou completamente o ensino de Jesus. Durante esses vídeos sobre a nova aliança, sua vida pode ser transformada completamente. E existem 3 coisas que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã. A primeira coisa que você precisa ter: disposição para mudar. A segunda, você precisa estar disposto a passar pela dor da renovação da sua mente. E a terceira, você precisa estar disposto a botar em prática tudo aquilo que você aprender. Deus é incrível, Ele é muito bom e nós precisamos aprender a orar da maneira certa. Eu amo a Igreja de Cristo, eu amo as pessoas, mas vemos por aí como a religiosidade tem machucado as pessoas. Muitas pessoas estão machucadas por conta da mentalidade religiosa que foi ensinada a elas. Estão machucadas com seus pastores e isso é muito triste. E por vezes isso é revoltante, quando me deparo com pessoas que são machucadas pelo sistema religioso que é presente. Eu não fico revoltado com as pessoas, eu fico revoltado pelo que acontece com as pessoas. Então, eu, Vinícius, vou fazer de tudo que eu puder, dentro do propósito que Deus colocou no meu coração, de unir a Igreja de Cristo. Esse desafio é ousado, mas serve para libertar as pessoas da religião. Mesmo que você tenha sido machucado ou passado por alguma circunstância com seu pastor ou líder, perdoe ele, libere o perdão. Se você não perdoar as pessoas que te machucam, você vai permanecer preso e Jesus não gosta de te ver preso, pois ele veio para te fazer livre, para te libertar. Então perdoe e deixe isso para trás. Meu irmão, minha irmã, não existe mais negociação. Escute com calma. Você é completamente livre para discordar de tudo aquilo que eu vou te ensinar aqui. Eu quero que você que está ouvindo essas mensagens seja abençoado através do Espírito Santo. E por favor, tenha paciência. Você vai ter suas perguntas sanadas e fique tranquilo. Espere, vai chegar a hora de você ter suas dúvidas esclarecidas durante esta série de vídeos. Eu vou continuar reafirmando e falando diversas vezes as mesmas frases e os mesmos conceitos, até que elas entrem no seu coração. Por exemplo, eu sempre continuarei repetindo que a oração não é uma tentativa de convencer a Deus de algo. Pare com essa mentalidade, meu irmão, minha irmã.
A oração não é uma tentativa de convencer a Deus através da sua intensidade e através da negociação. Entenda isso, não há nada mais que possamos negociar com Deus. Várias e várias pessoas oram e pedem para Deus reatar seus casamentos. E eu sei que você pode ser uma delas. Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus não precisa ser convencido de que casamento é algo bom e que ele precisa de restauração. Então pare de orar todo dia por restauração, meu irmão, minha irmã. O mais importante sobre isso que você precisa entender é que Deus não restaura casamentos. Ele restaura pessoas, se elas permitirem serem restauradas. Consegue entender isso? Pare de querer convencer Deus, pois Ele já está convencido. Enquanto você tiver com uma atitude de tentar convencer a Deus, você não estará orando em fé. Jesus já pagou tudo o que precisava ser pago. Você não tem que pagar por mais nada. Existem duas coisas que o diabo quer que nós pensemos. Ele quer que nós culpemos a Deus. Por isso faz que Deus seja essa figura má, esse ser mau. Ou o diabo quer que nós coloquemos a culpa nele mesmo, no diabo. E Vinícius, por que o diabo quer que nós culpemos ele pelas coisas? Porque se nós começarmos a colocar a culpa no diabo, nós estamos entregando a ele uma autoridade que ele nunca teve, meu irmão, minha irmã. O diabo não tem autoridade nenhuma, a não ser que você dê essa autoridade a ele. Se o coronavírus veio de Deus, Deus tem que pedir desculpas para Jesus, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque a ira de Deus foi colocada sobre Jesus. Então Deus já teve sua ira satisfeita nisso. Não dá para ele colocar em nenhum lugar mais. É claro que vai haver um dia do juízo, que está com data marcada quando Jesus voltar, mas esse juízo que está por vir não é mais relacionado às coisas ruins que acontecem, mas pela rejeição das pessoas quanto à obra da cruz. Deus já derramou o seu juízo em Jesus por causa dos pecados das pessoas. Olha o que diz em 1 João 2,2. É ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Meu irmão, minha irmã, não aceite essa teologia de um Deus irado que está buscando julgar o mundo. Porque se você acreditar dessa forma, você vai orar de um jeito terrível, e com isso você vai ficar tentando convencer a Deus de parar de fazer coisas ruins, sendo que ele nunca começou a fazer nada de ruim, meu irmão, minha irmã. Isso vai te deixar completamente esgotado, de forma que você nunca vai querer mais orar. Existe a oração de intercessão, mas eu vou ensinar isso mais para frente. Mas, só para você saber, a intercessão na nova aliança não sou eu entrando nesse espaço que existe entre Deus irado e um mundo pecaminoso, meu irmão, minha irmã. Não é isso que é intercessão, e eu vou te explicar isso lá na frente. E é incrível. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, Jesus morreu por você. Nenhuma igreja ou denominação pode te salvar, nem a igreja católica, nenhuma denominação evangélica, luterana, etc. Pois nenhuma igreja ou denominação morreu por você na cruz, só Jesus. E Jesus se entregou por você porque Ele te ama e quer te reconciliar com Deus. Então o que você tem que fazer? Você, meu irmão, minha irmã, não tem que ficar orando para tentar convencer a Deus de te salvar. Você não tem que jejuar ou entregar alguma coisa para Deus para que Ele te salve. Você tem que crer no seu coração, pois Jesus Cristo entregou a sua vida para que você fosse reconciliado com Deus. Isso é muito simples. A oração é muito importante e a Bíblia fala muito sobre oração. Eu já descobri em minha vida que se eu não tiver uma constância em oração, a minha vida nem funciona direito. O problema é que nós entendemos errado a oração. Esse é o verdadeiro problema. Todo cristão sabe que tem que orar, mas nós fomos ensinados a orar da maneira errada. E na Bíblia existem 650 orações descritas e aproximadamente 450 respostas às orações citadas na Bíblia.
Isso não quer dizer que as outras orações não foram respondidas, apenas não foram citadas no Evangelho. Existe também o registro de 25 orações que Jesus fez. O que precisamos entender a respeito de oração é o seguinte: se Jesus precisou orar, nós precisamos orar. Paulo menciona a oração 41 vezes. Então é claro que precisamos orar. A diferença é que não devemos orar religiosamente, nós devemos orar de maneira relacional. Então, como eu devo orar? Meu irmão, minha irmã, existem 5 posturas que nós podemos ter com relação à oração. Posturas. São elas: sentar, ficar de pé, permanecer, se prostrar e com as mãos levantadas. Todas essas posturas da oração estão citadas na Bíblia. Mas na Bíblia nós temos a menção de 9 tipos de oração e a maioria dos cristãos conhece uma ou talvez 2 tipos de oração. E geralmente os cristãos sabem só as formas erradas, que são os conceitos descritos na velha aliança. Geralmente a oração dos cristãos se resume em falar, falar e falar, e convencer a Deus de alguma coisa, e ser mais intenso até que algo aconteça. Mas isso não é a oração da nova aliança. Precisamos parar com isso. Eu quero gerar uma confusão na sua mente com a intenção de quebrar a religiosidade do seu coração. Nós precisamos aprender a orar somente da forma que a nova aliança ensina. Então a pergunta é: o que é a nova aliança? Meu irmão, minha irmã, aliança é como Deus se relaciona com você. Então, a velha aliança, Deus estabeleceu entre ele e a nação de Israel. Deus só se relaciona com aquele povo mediante as obras deles. Inclusive, se relacionava da maneira como eles oravam. Então, quando algo de errado acontecia, eles tinham que realizar algo para convencer a Deus de mudar aquela situação. Mas esse tipo de oração e essa maneira de se relacionar com Deus não serve mais para nós, porque não estamos debaixo da velha aliança. Deus não precisa ser mais convencido de coisa alguma, porque Jesus já o convenceu de todas as coisas. Nosso Deus maravilhoso já foi convencido por Jesus. Esse é o poder da nova aliança. Deus nunca se relaciona com você mediante o que você faz, nem mesmo mediante a sua oração em jejum. Vinícius, o que você está falando? O que é isso? Meu irmão, minha irmã, Deus se relaciona com você apenas mediante a obra consumada da cruz e ponto. Você precisa parar de orar da forma que você foi ensinado pela religião, pois Deus só se relaciona comigo mediante o Filho Jesus. Nem a oração, nem o jejum são feitos para barganharmos com Deus. Pense agora aí, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já teve a seguinte atitude de orar ou jejuar por algo em troca? Na verdade, quando você tem essa postura, é como se você tivesse dado um tapa na cara de Jesus. Essa atitude é a mesma coisa de você dizer que a cruz não é o suficiente, meu irmão, minha irmã. Por favor, não faça isso. Está consumado. A cruz é o suficiente. Meu Jesus pagou um alto preço. Na nova aliança, o foco nunca vai estar em você, meu amado irmão e irmã, na sua oração, nos seus problemas. O foco é sempre em Jesus. Deus só olha para Jesus. O foco mudou, inclusive da sua oração. Então toda a sua compreensão acerca de oração precisa ser drasticamente mudada. A nova aliança significa: eu estou em Cristo, eu estou dentro de Cristo. Então, quando eu me achego a Deus em oração, e eu acredito que a minha oração tem poder por causa dela mesma, se eu acredito que a minha oração tem poder por causa da minha intensidade de orar, se eu acredito que a minha oração tem poder porque eu pedi, estou buscando, estou batendo nessa progressão de insistência com Deus, então eu não estou vivendo na nova aliança se eu tenho essa atitude. A Bíblia, em nenhuma parte dela vai fazer sentido se você não ler ela com as lentes da nova aliança. E você precisa entender uma chave muito simples. Tudo é uma sombra, a realidade
está somente em Cristo. Tudo o que é falado na Bíblia deve ser colocado na realidade da nova aliança. Se você aplicar a maioria das coisas que a Bíblia fala, baseado no que a maioria das igrejas infelizmente ensinam, que é tentar convencer a Deus e insistir com Ele até receber algo, se você fizer isso, automaticamente você está afirmando que Jesus se contradiz. Porque a primeira coisa que Jesus disse em seu ministério foi para que não fosse usado de repetições em orações. Agora, meu irmão, minha irmã, algumas diferenças entre a velha e a nova aliança. Na velha aliança, você tem que insistir, você tem que pedir, insistir para conseguir alguma coisa. Na nova aliança, você declara, você se apropria, você toma posse, porque tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz. Por exemplo, na velha aliança, é assim: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ou seja, você fica intensamente buscando pela bênção de Deus. Na nova aliança você declara: eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você vai declarar aquilo que já é a verdade consumada na cruz de Jesus, para que isso se torne, então, uma realidade manifestada em sua vida. É muito simples, meu irmão, minha irmã. Na velha aliança, nós oramos com força. Na nova, nós oramos com fé. Oramos crendo, nos apropriamos, tomamos posse daquilo que já nos foi dado. Meu irmão, minha irmã, aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz de Jesus. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos essa verdade ao mundo. E para terminar, vamos fazer uma oração. Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante, a vida que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.